Olá pessoal, nos casos que marcaram a história do direito, nós vamos contar hoje o caso do Pierre Rivet. Foi um jovem de 20 anos que praticou um parricídio muito sinistro na França, no século XIX, foi em 1835. Numa cidadezinha do interior da França, uma fazenda, zona rural, portanto, de uma comunidade, Pierre Rivet, um dia, do nada, sem nenhuma explicação, ele acorda e ele mata a mãe com uma foice. Inicialmente achava que era um cutelo, mas é uma foice dessas de roçar, né, nas plantações. Degolou o pescoço da mãe, depois pegou o irmão de 8 anos de idade e também degolou o irmão, cortou também o pescoço do irmão. E como se não bastasse, matou também a sua irmã. Pierre Rivet tinha, na ocasião, 20 anos de idade. E as notícias que saíram nos jornais e o próprio relatório da polícia, né, no caso, foi de que Pierre Rivet tinha praticado ali um homicídio monstruoso, né? Aquilo que hoje nós chamaríamos de um serial killer, né? Um tipo de assassino louco, alienado, problemas mentais, né? Aquelas coisas. Interessante que na Netflix, eu estava vendo na Netflix nesse final de semana, e existem vários seriados que exploram justamente essa questão de crimes que são muito bárbaros, né? Crimes muito violentos, com requintes de crueldade, onde fica a discussão se a pessoa que praticou aquele crime, ela é realmente uma pessoa que entende o que está fazendo, né? Ela faz aquilo por maldade e tendo consciência, né, da maldade, ou se são pessoas loucas, desequilibradas, que não têm muita noção, enfim, né, daquilo que está sendo praticado. A consequência prática disso no direito é importante, porque se a pessoa tem noção do que ela está fazendo é um crime, então ela vai ser condenada e vai para um presídio, cumprir pena, uma pena que no Brasil pode chegar até 30 anos de reclusão, né? Mas se ela não tiver noção da ilicitude do ato, né, se trata de uma pessoa com problemas mentais, uma pessoa louca, etc., então ela não vai para o presídio, aí ela vai para uma instituição psiquiátrica, tá? E o detalhe é que numa instituição psiquiátrica, no Brasil nós não temos prisão perpétua, certo? Mas numa instituição psiquiátrica, a pessoa ela pode ficar lá para sempre, né? Se ela não melhorar, se ela não der sinais de que ela está apta a ser reintegrada em sociedade, ela pode ficar para sempre internada compulsoriamente em uma instituição psiquiátrica, tá? Então, esses são os efeitos jurídicos, né, desses crimes que chocam, né, a nação, que chocam as pessoas. E Pierre Rivet, na época, praticou um desses crimes muito chocantes, né? Agora vem uma coisa que é muito interessante, pessoal. Foi muito estranho esse crime de Pierre Rivet, porque, primeiro, quando ele foi, logo após, né, praticar o crime, os vizinhos, né, que eram parentes, é tipo uma grande família que mora assim, meio junto, né, chegaram lá e eles relatam, uma tia dele relatou, que ele, após matar a mãe, a irmã e o irmãozinho, ele saiu tranquilamente, ele não saiu fugindo, ele saiu assim, sangue frio, como se nada tivesse acontecido, com a foice ensanguentada na mão, ele mesmo tinha respingos de sangue no corpo, e aí o pessoal já desesperado, nossa, o que você fez? Pelo amor de Deus, isso é uma tragédia, o que você fez? Ele respondeu o seguinte, ó, calmamente, ele respondeu o seguinte, ó, abre aspas, acabo de livrar meu pai de todas as suas infelicidades. Sei que me matarão, mas isso não me importa. E ainda acrescentou, recomendo-lhe minha mãe. Olha que frase estranha, né, para aquela situação, tá? Acabo de livrar meu pai de todas as suas infelicidades. E depois, recomendo-me minha mãe. Um jovem de 20 anos, tá? O que aconteceu? Primeira coisa, os jornais construíram a imagem de um monstro, certo? Com certeza, um crime bárbaro, né? Parricídio, quando se matam os próprios pais, matou a mãe, no caso, e os irmãos, tá? Na ocasião, o pai dele estava fora, ele tinha ido para a cidade comprar alguma coisa. Então, já foi retratado como um monstro, né? A capa do jornal, o monstro Pierre Rivet, né? Já foi decidido, né, que esse tipo de crime não pode ser cometido por uma pessoa normal, né? Pierre Rivet devia ter sérios problemas mentais. Muito bem. Isso no âmbito da mídia. No âmbito dos processos judiciais,
o inquérito, o relatório feito pela polícia da época, o relatório feito para os juízes, né, e etc. Aí, cara, era muito interessante isso. Esses relatórios também já de cara construíram essa narrativa, né, de Pierre Rivet como um monstro. Por exemplo, ao entrevistar o pai dele e algumas testemunhas, já foram sendo colocadas assim, tipo, sinais que indicam, né, esse tipo de personalidade desviada, essa personalidade de uma pessoa louca, né, que não tem condições nenhuma assim, de entender a realidade. Então, no relatório constava lá, por exemplo, que Pierre Rivet sempre foi um menino taciturno, ele já foi visto várias vezes durante a infância sacrificando animais com crueldade, diz que ele pegava passarinhos e esmagava ele entre duas pedras, assim, sabe? Ele não gostava de meninas, olha que interessante, tá? Tipo, 20 anos de idade, ele nunca gostou de meninas. Aí é colocado no relatório uma série de fatos que vão, de certo modo, alimentando, né, essa noção de uma pessoa louca, de uma pessoa que é realmente perturbada. Hoje a gente chamaria isso, né, sem dúvida nenhuma, de um serial killer, né, uma coisa desse tipo, tá? E, no entanto, paradoxalmente, ele gostava muito de religião. Olha só, então várias vezes ele lia o catecismo, ele passava noites lendo coisas religiosas e tal. Era uma pessoa muito rígida também, com uma certa rotina. E ele gostava muito de ler, uma pessoa solitária que gostava muito da leitura. Olha os estereótipos, né, como eles vão sendo edificados assim nesses relatórios, tá? E aí o processo foi sendo conduzido, toda aquela linguagem jurídica da época, né, e isso refletindo também nas notícias jornalísticas. Muito bem. Mas aí aconteceu um fato muito, mas muito estranho. Preso na cadeia, Pierre Rivet escreve um memorial, uma explicação do porquê que ele fez isso. Praticamente uma biografia da sua vida inteira, tá? Até chegar naquele momento, né, em que ele pratica esse crime horroroso. E esse relatório, pessoal, quando vocês leem ele na íntegra, vocês dizem assim, não, peraí, isso não é coisa de uma pessoa louca. Porque ele é muito racional, ele é muito bem construído. É um relatório, um memorial, digamos assim, que dá as explicações de todos os motivos pelos quais Pierre Rivet vai praticar esse crime ali com 20 anos de idade. Então ele conta, eu não vou estragar a história, porque eu quero que vocês, tem até um filme, né, sobre Pierre Rivet, quero que vocês leiam, né, sobre isso e vejam o filme e estudem mais. Então eu não vou estragar toda a história, vou só dar aqui uma ideia, tá? Então, por exemplo, Pierre Rivet conta que o pai e a mãe deles não se casaram por amor, foi um casamento arranjado, aquelas coisas de família da época, tá? A mãe dele nunca amou o pai dele, mas o pai dele amava a mãe dele, olha que coisa interessante, tá? E esse pai sempre se esforçou em dar uma vida boa, né, para a família, etc. Só que a mulher, ela teve muitos eventos de histeria, essa que é a narrativa que aparece, tá? E ela brigava muito com o pai, ela não gostava, ela sempre se queixava de que não amava ele, que foi um casamento arranjado. Então tem uma série de problemas ligados assim a esse relacionamento do casal, do qual Pierre Rivet era o filho mais velho, tá? E então, olha só, começa a fazer sentido aquela frase do Pierre Rivet. Acabo de livrar meu pai de todas as suas infelicidades. Olha só. Sei que me matarão, mas isso não me importa. Recomendo-lhe minha mãe, tá? Olha que coisa interessante que começa a aparecer, tá? Começa a aparecer nessa narrativa do Pierre Rivet toda uma justificativa do porquê que ele vai praticar esse crime, tá? Que claro que não justifica, mas é interessante perceber agora como que essa narrativa vai ser compreendida pelo direito e pela mídia da época, tá? Pronto, olha só, o relatório é enorme, né? É praticamente um livro, que vocês têm acesso a eles, quem quiser, tá? Num livro de Michel Foucault, chamado Eu, Pierre Rivet, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, certo? Esse livro é publicado em língua portuguesa, super fácil, né? Super acessível. Vocês encontram a coletânea desses atos processuais na íntegra, tá? Traduzidos para o português, é muito interessante. Agora, o que vem agora, que é a história que é aí que essa história se começa a tornar muito interessante para o direito, tá? É que a medicina psiquiátrica da época
exercia um poder tão grande sobre o direito que os juristas, os advogados, eles estavam em dúvida na época se Pierre Rivet era realmente uma pessoa louca que deveria ir para uma instituição psiquiátrica e talvez ser trancafiado lá para sempre, ou se ele realmente era uma pessoa que tinha ali a sua racionalidade, que entendia, que sabia o que estava acontecendo, percebem? Porque o relatório, o memorial que Pierre Rivet escreveu era muito racional, não parecia ser algo de uma pessoa louca. Mas o que a medicina e a imprensa da época faziam? Olha que coisa interessante. Quando publicavam os escritos, né, de Pierre Rivet, o que ele falava, e os escritos dos atos judiciais e dos pareceres dos psiquiatras da época, tá? Todos eles tinham erros de grafia. Olha que interessante. Tanto nos escritos do Pierre Rivet, o memorial dele tinha erros de ortografia, tá? Da língua francesa da época. Mas o relatório do juiz também tinha erros, os pareceres dos médicos também tinham erros, mas quando isso vinha a público através da imprensa, a imprensa corrigia os erros, tá? Ela publicava os relatórios corrigindo esses erros e até melhorando muitas vezes a construção das frases para parecer que esses órgãos, digamos assim, né, da medicina e do direito tinham uma certa cultura melhor, uma autoridade moral, né, para falar. Só que quando publicavam os textos do Pierre Rivet, aí não corrigiam nada, aí deixavam até as coisas meio fora de contexto, que era justamente para reforçar aquela noção de um menino louco, maluco, sem noção da realidade, né? Praticamente a maldade assim em cima do planeta Terra, tá? Joia! Pierre Rivet foi condenado, né? Não teve dúvidas nenhuma. O resultado, né? O destino do Pierre Rivet não foi liberto, com certeza. Vou deixar que vocês vejam depois essa história, tá? Mas qual que é a importância desse caso para a história do direito, pessoal? É justamente nessa discussão sobre esse limite muito tênue entre um crime praticado por uma pessoa sem consciência da ilicitude que ele está praticando, tá? E um crime praticado por uma pessoa que tem consciência. E que muitas vezes, pessoal, como se trata de um crime praticado por uma pessoa que a gente não esperava que praticasse esse crime, porque ela é uma pessoa como nós, a gente se enxerga, poderia ser nós, poderia ser o meu primo, poderia ser meu tio, poderia ser meu filho, poderia ser não sei o quê. E isso é tão agressivo para nós que a gente tem que criar uma espécie de rótulo, né? A gente tem que criar uma noção de loucura para conseguir nos distanciar daquela pessoa. Repara que já no início do processo, o relatório já começa mostrando aquilo que Pierre Rivet tem de diferente das demais crianças e jovens da época, né? Ele sacrificava animais, ele não gostava de meninas, ele era taciturno, ele vivia solitário, às vezes ele saía de noite e dormia numa pedreira sozinho de noite. Dizem até que ele ia lá conversar com o diabo, sabe, umas coisas assim, tá? Olha que interessante uma parte aqui do relatório, ó. Aqui estão seus sinais particulares. O que são sinais particulares? É justamente aquilo que diferencia o Pierre Rivet de outras pessoas, né? Que é justamente para criar essa separação entre nós e um monstro, tá? 20 anos de idade, 5 pés de altura, cabelos e sobrancelhas negras, suíças negras e ralas, testa estreita, nariz médio, boca média, queixo redondo, rosto oval e cheio, tez morena, olhar oblíquo, né? Cabeça inclinada, andar entrecortado. Vestido com uma blusa de fazenda azul, um gorro e botinas. Rivière não tem nenhum recurso, ele mendiga, tá? Então olha só que interessante o modo como o discurso jurídico e o discurso médico da época, eles se unem para construir um conceito ali de loucura, né? Justamente para conseguir afastar a barbaridade de um crime hediondo praticado daquilo que nós, digamos assim, pessoas normais, né, poderíamos praticar, tá? Então é muito importante, galera, pensar a partir desse caso, né, do Pierre Rivet, a influência que o discurso médico exerce sobre o direito. Essa que é a questão que Michel Foucault investigou, né?
quando é a época que Michel Foucault estava escrevendo sobre a história da loucura, como o conceito de loucura ele é construído pela narrativa médica, né? Ele não tem um fundamento assim científico mesmo de validade. O conceito de loucura ele muda, né, de uma época para outra e tal. E esse caso ele mostra isso, certo? Justamente o filho, né, de um fazendeiro, de um assim médio, né, da cidade e tal, pratica um crime hediondo, um menino que poderia ser igual a outros, né, daquela região, mas então tu constrói ali uma narrativa justamente para mostrar que ele tem já um histórico, né, de maldade, de não sei o que, que vai justificar, portanto, né, a ideia assim, de que ele praticou um crime impensável, né, um crime realmente horroroso, tá? E vejam quantas discussões hoje são feitas em relação a isso, né? A pessoa ela tem noção, né, da realidade e, portanto, ela poderia ser condenada por um crime e aí vai para a penitenciária, né? Ou ela pratica aquele crime sem noção dessa realidade e, portanto, ela tem algum problema mental e por isso ela não vai para a penitenciária, ela vai para uma instituição, né, psiquiátrica na qual, diga-se passagem, ela poderá ficar lá para o resto da vida, né? Então, uma discussão muito importante e que Pierre Rivet, nesse caso, né, muito triste, muito trágico, que aconteceu ali na França no século XIX, nos ensina a pensar o poder que o discurso médico tem sobre o direito, certo? O poder que a mídia tem de reproduzir esse discurso de forma seletiva e como o direito, né, justamente ali entre, né, o discurso médico especialista e o discurso da mídia de cada época acaba muitas vezes sendo manipulado, né, sendo levado para caminhos que não necessariamente são o da justiça.